Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Neste momento, nós estamos aqui para mais uma live, né? Com um convidado aí especial, muito especial, aí nessa tarde, quase noite de hoje, né? E daqui a alguns segundos nós vamos iniciar. Enquanto eu aguardo aí vocês entrarem, para quem está aqui já, vai falando se o áudio tá bom, se vocês estão me ouvindo bem, vai contando para a gente de onde vocês são. E daqui a instantes nós vamos começar a nossa live de hoje. O nosso convidado é o Padre Robson. Luciana, por que o Padre Robson, né? Porque o padre, ele tem tudo a ver, né? Liderança espiritualizada, ela não é só para padre e pastores. E o Padre Robson, ele tem um jeito diferente para quem acompanha aí, né? O Instagram dele, as redes sociais da Igreja São Nicolau de Flix. Ele tem um jeito diferente de olhar para a vida, né? E semanalmente ele estimula aí quem acompanha ele a prática da coragem, da fé, né? De enfrentar os seus medos, de enfrentar os seus desafios e que tem tudo a ver aí com a liderança. Padre Robson, ele é pároco na paróquia São Nicolau de Flix. Ele é o dirigente aí, né, para quem conhece ele, para quem não conhece, do SOS Oração. Além disso, o Padre Robson ele também é assessor de comunicação e imprensa na Diocese daqui de São Carlos. E ele é um grande estudioso aí, né, um jovem estudioso. Ele é vice-reitor também no Seminário de Teologia na cidade de Campinas, e ele faz mestrando aí, ele estuda muito sobre a linguagem. Agora aqui, padre, enquanto a gente aguarda ele entrar aqui, e hoje a gente vai falar sobre liderança espiritualizada. Padre, boa tarde, me escuta bem aí? Olá, te escuto bem sim, Lu, tudo certo? Tudo certo. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado aí nosso convite. É uma satisfação, uma emoção genuína estar dividindo aí um pouquinho desse tempo contigo e uma gratidão enorme também. Muito obrigado, viu? Posso te chamar de Lu? Pode, claro. Então tá bom. Muito bem. É uma alegria minha, agradeço demais o seu convite, fiquei muito feliz mesmo e acredito que essa conversa nossa aqui pode contribuir muito. Uma vez que a espiritualidade ela perpassa a nossa vida, né? Não tem como a gente fugir disso, né? É aquilo que nos move, então se move a todos nós, certamente move também a cada empresário, a cada microempresário, a cada pessoa que está buscando empreender, né? E acho que é nesse sentido que a nossa conversa vem a contribuir muito para o seu público e também para o meu público que está aqui acompanhando a gente. Sim, o nosso intuito é poder unir forças, né? Nesse momento, é um momento aí que nós temos bastantes desafios. A liderança espiritualizada é algo ainda um pouco novo entre os nossos líderes e vai vir aí nos próximos dias ser muito debatido, assim como foi o home office, né? Em que as empresas estavam todas aí com as suas habilidades no segundo plano. E hoje tem até uma pesquisa aqui que eu levantei, Padre Robson, que 86% das empresas hoje confiam no seu líder, mas 79% delas acabam aí, né, muitas vezes se desengajando entre os liderados por falta dessa clareza, né, dos objetivos, dos propósitos, dessa oportunidade aí de desenvolvimento, não só de si, né, aquele líder que só cobra desse desenvolvimento de si, é uma nova dinâmica aí da geração. Inclusive ontem, até à noite, quando eu acabei divulgando em um dos grupos de governança, né, a qual eu participo aí entre vários conselhos, né, uma pessoa que não sabe falar muito não,
entre os vários conselhos, foi um assunto bem debatido aí pela madrugada fora, e que falaram, Luciana, você foi bem corajosa, que é um tema bem polêmico, aí que gera um pouquinho de receio entre as empresas. Esse momento é todo seu, deixa a palavra aí contigo. Acho que a gente pode fazer como uma troca de conversa, e eu gostaria que você pudesse ir também me questionando no meio desse processo todo, mas eu acredito que uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é que a espiritualidade em si, ela não está ligada a uma instituição religiosa como objetivo fim. E essa espiritualidade, o que vai mover a liderança, é essa espiritualidade que abre ela a uma realidade para além dela. Isso faz com que ela consiga se tornar muito mais compreensível, isso faz com que ela consiga se tornar muito mais empática com aqueles com as quais ela se relaciona profissionalmente e possibilita a ela um autoconhecimento muito grande, né? Porque vai exigir dela também encontrar momentos para poder meditar, para poder refletir, e é dessa espiritualidade que a gente está falando, né? É claro que ela também se manifesta, ou pode acontecer, como acontece, dentro de uma instituição religiosa, né? No entanto, quando a gente está dentro de uma equipe, de um grupo profissional, por exemplo, a gente não está dentro de uma igreja. A gente precisa ter isso muito claro, né? E trazer estes princípios que nós temos enquanto de espiritualidade e em muitos casos até mesmo de fé, é trazer esses princípios para poder gerir esse pessoal ao qual faz parte do seu time, né? Eu penso que esse é um dos desafios quando a gente fala de uma liderança espiritualizada hoje. Primeiro, é romper esse preconceito que a gente tem, né, já esse preconceito mesmo, desse termo que é espiritualidade. A gente precisa olhar para ele pela sua essência. E a sua essência é justamente aquilo que nos move e que nos abre essa dimensão do transcendente, né, deste ser outro que nos torna muito mais abertos, nos torna muito mais compreensíveis, muito mais acessíveis, né? Exatamente. Caminha por aí, até Lu? mesmo porque a liderança espiritualizada ela não se restringe só para dentro da igreja, né, padre? Só para dentro das instituições religiosas, né? Porque a gente pode ter aí entre os nossos ouvintes aqui de hoje diversas religiões também. Mas também não se restringe só aí a padres, pastores, enfim, aos diversos líderes espirituais, né? Se restringe ao ser desse líder que está por trás ali da pessoa também, né? Sim, porque a espiritualidade... Com respeito, dignidade, com amor também ao seu time. Sim, porque de alguma forma essa espiritualidade é que dá a ele a autoridade para agir. É uma autoridade que é muito diferente do mandar fazer, como você dizia, né? Não é só um mandar fazer ou fazer acontecer, mas é você mostrar esta unidade que vai além do trabalho que ele realiza. Existe algo que nos une, que nos move enquanto equipe, que nos move enquanto empresa, que nos move enquanto pessoal. E é isto que deve ser fortalecido para que estes laços, sendo fortalecidos, venham agregar no trabalho que cada um realiza e desempenha, né? Sempre digo, às vezes, quando vou às empresas, que a gente é muito tentado a achar que a gente faz ali apenas a gente trabalha com papéis, trabalha com números, né? Mas por detrás desses números, por detrás desses papéis, existem pessoas, né? Ou a gente tem esta espiritualidade a nos mover a irmos além daquilo que a gente faz, ou então o trabalho que a gente realiza se torna algo mecânico, automático, e a gente vai empobrecendo assim o sentido da nossa ação, do nosso trabalho, né, da nossa profissão. Exatamente, até mesmo uma habilidade aí, né, dentre a liderança espiritualizada vem a prática da gratidão, né, que acaba sendo aí um sacrifício, um desafio, né, não digo um sacrifício, mas um desafio aí entre muitas pessoas, porque afinal são as pessoas que acabam fazendo, né, as empresas, as organizações aí funcionarem. O líder por trás dele também é uma pessoa e é importante ele explorar também essas profundezas dele aí e entender por que ele está fazendo o que ele está fazendo, né? Por que às vezes ele é com a equipe. Existe uma pergunta que é fundamental para mim dentro da espiritualidade, dessa liderança espiritualizada, que é assim, o que me move? O que causa está me movendo? Se eu achar que a causa que está me movendo é única e exclusivamente beneficiar a mim,
ou o único exclusivamente beneficiar um outro, o meu superior, que às vezes é uma tentação que a gente tem dentro de uma equipe, né? Eu estou aqui trabalhando, me matando, para quê? Só para poder favorecer o meu supervisor, o meu superior. E esta visão, na verdade, ela não nos ajuda a compreender e a vivenciar esta liderança espiritualizada. Porque viver essa dimensão implica o que está me movendo aqui de fato? O que está me movendo para fazer aquilo que eu estou fazendo? Né? Qual é o sentido disso que eu estou fazendo? Não só para mim, para minha família, que é claro que isso é muito importante, não só para a empresa, porque é claro que isso é importante para a empresa, mas no âmbito da sociedade mesmo. Eu penso que quando a gente consegue olhar para o nosso trabalho, para a ação que a gente realiza profissionalmente, para além daquilo que a gente faz, a gente consegue encontrar um sentido muito maior para fazer o que a gente está fazendo. Exatamente. Eu costumo muito perguntar, né, através aí dos meus artigos a eles, né, inclusive até no meu Skype, essa questão aí na hora que você encontra lá o meu status no Skype, o que você aprendeu hoje, né? O que você tem aprendido diariamente para poder evoluir? Esse é um momento de pura reflexão, né, Padre? Em que nós estamos construindo para merecer também a confiança do outro, né? E pegar carona nessas nossas histórias e irmos nos apaixonando por ela, que até as coisas que você fala aí durante, né? Algumas lives que você faz durante a semana, né? Dentro de coragem, de enfrentar os seus Sim. Porque eu acho que como exemplo disso a gente tem a pessoa de Jesus. E aqui eu gosto de fazer esse diálogo para fora, né? E o que é falar para fora? Eu sou padre, sou católico, estou dentro da igreja católica. Agora eu acho que é um desafio muito grande conseguir apresentar a fé e Jesus, a pessoa de Jesus para quem está fora. Então eu queria falar desse Jesus líder, né? Sem esse olhar, a concepção de Jesus na igreja católica ou na igreja evangélica, protestante, espírita, enfim, mas olhar para a pessoa dele nua e crua, como nós vemos na Sagrada Escritura, na Bíblia, é uma liderança que, por saber a importância da espiritualidade, mais uma vez, entendendo aqui espiritualidade como aquilo que nos move, que nos movimenta, ele encontrava momentos para se fortalecer na sua maneira de ser, na sua maneira de agir, através da espiritualidade que ele alimentava. A gente talvez até, me arrisco aqui a dizer, espiritualidade poderia ser entendido até mesmo como estilo de vida, porque a maneira com a qual eu me conecto com aquilo que está além de mim é a maneira que eu vivo a minha vida. E aí cada um vai dar um nome para isso, que pode ser transcendente, que pode ser Deus, que pode ser, né, aí cada um vai nominar este transcendente, esse ser além, esse ser outro, né, como vai dizer a psicanálise, esse outro maior aí, né? Mas eu penso que ele encontrou caminhos para fortalecer a sua espiritualidade. E quais foram esses caminhos? Foram momentos de silêncio, né? Foram momentos de reflexão, foram momentos de contemplação, foram momentos de meditação, né? Onde ele pôde olhar a realidade ao seu redor e ele teve uma atitude coerente com aquilo que ele acreditava. Este acreditar é um acreditar naquilo que o movia, é um acreditar naquilo que ele acreditava ser um modelo de vida, a ser vivido, a se tornar até mesmo exemplo, como se tornou. Então, tendo aí Jesus como esse referencial de líder espiritualizado, é aquele que conseguiu fazer com que os seus discípulos, com que as pessoas ao seu redor conseguissem compreender da melhor maneira a sua mensagem, a ponto de se comprometerem com ele para fazer aquilo que ele fazia. A ponto das pessoas configurarem as suas vidas a partir da vivência dele, a partir da vida dele. E eu penso que esse é um dos grandes desafios das nossas lideranças que estão aí nas empresas hoje. É você fazer com que o seu time consiga comprar essa ideia com você. E a gente consegue fazer isso como? Por meios de marketing? Até conseguimos. Com técnicas de comunicação? Até conseguimos. Mas não há nada mais forte do que a autoridade nossa em se mostrar comprometido com aquilo que a gente está fazendo. Porque a gente sabe o sentido daquilo, que aquilo tem para a nossa vida e para a vida ao nosso redor. Então eu vou além da instituição, eu vou além da empresa, eu vou além da minha questão pessoal, individualista, para poder conseguir me sentir fortalecido e fortalecer também a minha equipe. Afinal, os líderes... Nossa, acho que eu falei demais aqui.
Os líderes, eles são como as árvores, né? Assim como as árvores, elas precisam de pequenas sementes para depois tornarem aí, fazerem os seus frutos, as suas flores. Os líderes também, né? Eles precisam dessas raízes sólidas, desses cultivos, estarem ali presentes, né, Padre Robson, na ética, em ajudar o outro, ser liderado, né, e todos que estão ali dentro da empresa em prol de um mesmo objetivo. Né? Aqui a gente recebeu um questionamento do Wilke, ele que coloca assim, mais que alguns líderes de empresas não têm, às vezes, nenhuma empatia ao recrutar, ao falar com o seu colaborador, e não há nenhuma evidência de que ele é empático, de que ele se coloca no lugar do outro no dia a dia. E aí vem de contra a isso, né? Muitas vezes, às vezes ele tá naquela fúria e ele acaba endurecendo a comunicação dele com o liderado, indo como um vulcão, né, em erupção, que até os vulcões estão entrando em erupção, né? E com as futuras demissões que acabam sendo inevitáveis, muitas vezes desumanas. E o líder espiritualizado, ele entra nessa vertente, não é? Nessa vertente contrária de ser humano, de estar ali se comunicando com mais cuidado, minimizando, conhecendo um pouco mais do seu colaborador, aonde essas demissões imediatas aí acaba sendo minimizadas porque ele acaba sendo altruísta, né? Assim como Jesus foi dentro dos seus discípulos aí, né? Ele acaba liderando por valores, né? Encaixando também com os valores da empresa. Exato, e às vezes, diante da insegurança de um líder, nós temos uma equipe insegura. Esse é um dos grandes problemas que eu vejo, porque aí você compromete toda uma missão, e aqui toda a empresa tem a sua missão, né? E às vezes a missão da empresa é comprometida diante da limitação daqueles que a lideram. Né? Porque essa insegurança, essa falta de empatia, de compreender o lugar do outro, bloqueia, né, que esta missão seja desenvolvida com eficácia. E é ruim porque você não constrói, né, não agrega. Eu já tive a oportunidade, e aqui eu falo muito sem medo mesmo, de trabalhar dentro de uma fábrica de sapatos, que era onde eu trabalhava em Jaú, e eu tive desde superiores muito encarregados, né, como se chama lá, encarregados muito humanos, né, muito espiritualizados, vamos dizer assim, mas também diante de encarregados muito cruéis, que não levavam em conta, né, e não que a gente gostasse mais ou menos de um, mas a gente se sentia muito mais à vontade em ser quem a gente é, com aquele que era muito mais espiritualizado, porque conseguia viver com humanidade e ver com humanidade aquilo que fazia. Né? E assim conseguia, de alguma forma, compreender o nosso lugar, fortalecer o nosso trabalho, isso vinha a somar. Então, acho que a gente entender esse lugar da espiritualidade como aquilo que nos move. Aliás, vem de espírito, né? E espírito é isso, é esta força, né, que nos move, esta força motora que nos impulsiona a seguir no caminho da nossa vida. Né? Essa talvez a pergunta aqui, qual é a espiritualidade que você tem? Né? É claro que você pode ter essa espiritualidade dentro de uma instituição religiosa, né, e você pode vivenciar essa espiritualidade de inúmeras formas, mas na própria vida mesmo, né, qual é a espiritualidade que você tem na vida? A espiritualidade você falava dos líderes como árvore, né? E acho que a espiritualidade é a seiva, né? É aquilo que está dentro, alimentando esta árvore, né? Uma árvore não consegue ser alimentada por coisas fúteis e vazias, né? Ela precisa ser alimentada com coisa consistente. E, por exemplo, como coisa fútil, né, que auxilia ela dentro da seiva e tudo mais, ela tem esses elementos que auxiliam ela nessa iluminação, né? De poder aí atingir novos comportamentos dentro da capacidade produtiva e dos impactos que ela acaba tendo, né? Eu acabei dentro dos meus estudos me deparando com essa metáfora e eu achei muito bacana essa comparação aí pelo avanço, né, que a árvore passa dentro do contexto
espiritual dentro dessa questão da expansão, né, da consciência, de conhecer a si mesmo e de possibilitar a colheita da luz, da sombra e de compreender o outro, né, que é o que nós recebemos aqui do Ilke. Essa empatia para com o outro, porque muitas vezes a gente tem aquele liderado com expectativas e até mesmo com traumas, crenças e medos, né, inseguranças também, por às vezes a empresa não ter aí uma comunicação clara ou transparente com ele, né? E se você for ver essa dimensão, é que a gente é muito dicotômico, né? Talvez herança de Platão isso, depois fortalecido por Agostinho, mas a gente sempre tem essa ideia de que existem duas realidades, uma espiritual e uma física, corporal, biológica, existe uma realidade sobrenatural e uma realidade natural. E essa dicotomia ela acaba não colaborando muito, às vezes, para a visão empreendedora, porque ela peca justamente contra essa integralidade da pessoa com a qual se tem um relacionamento dentro do trabalho, mas também com essa ideia de corpo. Né? Um corpo dividido é um corpo enfraquecido. A gente nunca viu um dedo vivendo sozinho por aí. Né? A gente nunca sentou com um dedo num sofá para conversar. Não, é o corpo como um todo, né? E dentro deste corpo empresarial, dentro deste corpo profissional, cada membro deste corpo tem a sua importância para somar no fortalecimento da unidade. Né? Então, quando a gente vive essa realidade dicotômica, quando não, aqui a gente não vai falar de espiritualidade, na nossa empresa não vamos tratar de espiritualidade, isso é lá com o padre, com o pastor, com o monge budista, isso não é com a gente, não. É com a gente, porque isso também nos constitui. Né? Aí, se Platão foi uma herança que deixou algumas marcas um tanto que ruim, Aristóteles pôde de alguma maneira colaborar com isso, trazendo esta ideia de característica da pessoa, o homem que trabalha, o homem que tem o seu lazer, o homem que tem a sua espiritualidade, né? O homem religioso, esse religioso, mais uma vez aqui, não ligado a uma instituição diretamente, mas esse homem que tem uma sede por um transcendente. Ele está nesse movimento de sair de si. Aliás, é isso que a gente faz desde quando a gente nasceu, né? A gente não nasce para ficar na barriga da mãe. A gente nasce para caminhar e para fazer a nossa história. Né? Então, este processo de uma liderança espiritualizada é a gente constantemente estar a caminho. Né, e construir esse caminho dentro do nosso trabalho, que é um constante sair de si para compreender o outro, para em visão do todo, da unidade, a gente poder se fortalecer. Né? É verdade. O líder, ele precisa estar disposto a sempre aprender, né? Eu venho falando muito ao longo das últimas semanas aí com eles sobre uma nova habilidade aí vai ser até requerida pelo mercado de trabalho aí nas próximas semanas, inclusive, né? Porque daqui a pouco as portas aí estão se abrindo e aquele líder, aquele profissional que pratica o famoso lifelong learner, né? Estar ali disposto a aprender, a reaprender, a recomeçar quantas vezes forem necessárias, né? Assim como a águia, como a fênix. E num modelo, se ele não estiver disposto a se desenvolver a revisitar seus traumas, crenças, desde a capacidade para criar novos comportamentos também no ambiente de trabalho, construindo esses ambientes de trabalho mais saudáveis, porque o cliente também, né, padre, não vai voltar mais como era antes, né, assim também como quem frequenta, né, a igreja, as instituições, também não vão voltar mais como eram antes, né? Sim. As pessoas vão voltar aí de forma diferente. Então é importante ele buscar essa evolução, essa mudança, né? Aliás, justamente essa crítica, a gente pode dizer assim, que o coronavírus vem fazer para a sociedade que a gente está, contemporânea, pós-moderna, enfim, como queiram chamar, mas é justamente isso, que o modo de viver os nossos relacionamentos, tão racional, tão assim fechado, tão egoísta até mesmo, ele já não se sustenta mais. Né? Ou agora a gente está nesse movimento de abrir-se ao outro,
né, e de viver essa transcendência, e aí a espiritualidade nos ajuda nisso, ou a gente não vai conseguir se manter pós-crise, né? Aliás, já está existindo, pós-coronavírus, aliás, já está exigindo da gente essa postura agora, né? Torno aqui enfatizar, né? Porque o seu público é um público muito amplo, e pelas discussões que você teve a madrugada dentro, talvez possa parecer isso, né? Mais uma vez entendendo aqui, esta dimensão da espiritualidade não necessariamente vinculada a uma instituição religiosa, mas na percepção filosófica que ela traz, né, daquilo que me move, que me faz sair de mim para conhecer um desconhecido, um outro desconhecido. Exato, é ele saber, né? A gente vem falando muito, até cursos, né? As nossas escolas de negócio aí têm disponibilizado também muitos cursos gratuitos, né? Principalmente aí na questão da inteligência emocional, né? Ter essa visão firme de todos que estão ali, não só dentro da empresa, mas de todos que estão também, às vezes, à sua volta, né? Sabendo, é o momento também de a gente saber quem é quem nas nossas vidas também, e quem está ali com a gente num prol de um objetivo comum, né? Que estão ali fazendo o que estão fazendo, numa habilidade dessa principal, né? Da sensibilidade, desse prazer em prol do servir também, né? Não só a organização, mas a carreira, a vida de uma forma geral, né? Sim, e entender o nosso impacto na vida das pessoas, né? Porque a gente tem uma responsabilidade para com o outro, né? Então, esse é o grande desafio da gente. Eu trago comigo essa ideia, uma frase da poetisa Cecília Meirelles que diz assim: há pessoas que passam pela nossa vida e nem sequer as notamos, tantas outras nos machucam e nem sequer cicatrizes deixam, mas há pessoas que passam pela nossa vida e são capazes de marcar nossa história para sempre. Vejamos o que foi, trago aqui de novo o exemplo de Jesus, né? Vejamos o que foi Jesus e o quanto ele foi capaz de impactar positivamente a vida das pessoas, porque ele tinha muito claro o que o movia, né? A espiritualidade que o nutria. E desta mesma maneira, eu dentro da minha profissão, dentro do meu trabalho, você dentro do seu trabalho, dentro do seu time, dentro da sua empresa, tem essa responsabilidade para com o outro, né, de poder impactá-lo de uma maneira positiva a partir da sua ação. Só poderá fazê-lo assim aquele que sabe no que acredita, né? E aqui, acho que quando a gente fala de espiritualidade, a gente estava aqui conversando, me vinha à mente, né, de uma liderança espiritualizada, a gente está falando de uma certa forma de crer, né, de um ato de fé, seja ele numa crença religiosa, seja ele na humanidade, seja ele nas questões ambientais, mas há aí uma dimensão do crer. E a gente tem que tomar muito cuidado para que este crer, que este acreditar, não seja um acreditar de uma maneira egoísta, né? Que nos leva a uma visão unilateral da vida e da missão da empresa ou do trabalho que a gente desenvolve, né? Ela precisa ser uma visão ampla, uma visão aberta, onde quem nos ajuda nesse movimento, mais uma vez, essa dimensão religiosa da espiritualidade. Exatamente, sempre acreditar aí nesses três pilares, né? O ser, o ter e o fazer. Isso eu tenho notado aí nos últimos tempos, inclusive eu até falei, eu venho me assustando um pouco nos últimos tempos aí pela individualidade, né, que a sociedade cada vez, né, muito mais eu, menos o nós, e ainda aos pouquinhos isso vem mudando, mas essa inversão, né, saber primeiro ser para depois fazer, para depois ter, né? O ter é uma consequência do ser, porque tem dia, a gente tem dia, nossos humores eles oscilam, né? Tem dia que a gente acorda aí mega feliz, tem dia que a gente acorda um pouco triste, de acordo com os resultados, os desafios que nós vamos atingindo e como nós tratamos também, né? Aí o outro, a atenção, a questão de ouvir, às vezes de orientar o outro nas suas dificuldades, né? Porque ele é ser humano e tá tudo bem se ele errar, não é, padre? Se ele errar, tá tudo bem, ele é ser humano, ele tá ali para evoluir tão quanto o outro.
Então, abdicar um pouquinho também, enquanto um líder espiritualizado, né, nessa questão da espiritualidade, abdicar um pouquinho, né, praticar o não julgamento, que é algo Um aí dos, entre os gestores que eu vejo muito, né? Ele olha, principalmente agora em situações desafiadoras, ele olha muitas vezes para o liderado, ele olha e fala, pelo amor de Deus, vou quebrar dívida. Não, cuidado com a sua comunicação. porque há pessoas e há vidas por detrás disso, né? Eu tenho aqui uma equipe de 13 pessoas que compõem aqui uma das equipes nossas aqui, que é a paróquia, né? E acho que a grande preocupação minha foi justamente nessa comunicação positiva, né? De poder dizer assim para todo mundo, olha, nós vamos estar juntos, nós vamos passar juntos, nós sabemos o que vai ser, aonde que tudo isso vai dar, né? Mas, olha, vamos construir um caminho juntos, né? E eu penso, isso que você dizia do ter, às vezes as pessoas invertem a ordem e querem os resultados, né? Antes de poderem criar, buscar concretizar algumas etapas, né, para poder obter os resultados de uma maneira eficaz. E nesta troca, às vezes a gente não se permite errar, né, a gente não se permite falhar. E sim, a gente falha, sim, a gente erra, e como você disse, está tudo bem errar, né, não tem como. Não tem como. A paz, e às vezes, a paz que nós procuramos está justamente neste silêncio que a gente não consegue fazer diante dos nossos próprios erros, que nos leva a construir tanto com eles, né? A aprender tanto. Dentro de uma empresa, dentro de uma educação, quando a gente erra é que a gente tem a oportunidade de aprender. E a gente parece que esqueceu de olhar para o erro como isso, né? Como esta maneira. A gente se tornou tão senhor de si que a gente é muito cruel com a gente mesmo. Então, até queria dizer para você que está aí nos assistindo agora, não seja tão cruel com você mesmo, né? Vivencie de uma maneira leve a sua vida, os seus relacionamentos, sobretudo os profissionais, né? Às vezes são esses, por um relacionamento profissional pesado, é que a nossa vida vai se amargurando, né? Mas como é bom quando você sabe que você tem uma equipe com a qual você pode contar. E é claro que você, diante de uma equipe que de repente, por um motivo ou outro, você vai ter que tomar uma decisão drástica, e até mesmo que às vezes você não gostaria de tomar, como é, por exemplo, de dispensar um funcionário, um membro dessa equipe, ela é uma decisão que, se você tem esta espiritualidade, tem algo que te move, tem algo que te fez construir esse caminho junto com aquele com o qual você está ali naquele momento, o outro também vai conseguir ser receptivo a você, né? Porque sabe que não é algo ali pessoal, mas é uma necessidade naquele momento, de repente até mesmo da empresa. Então eu acho que a gente conseguir aliviar um pouco mais estes relacionamentos para nos fortalecermos mais, né? Para agirmos, para estarmos aí na sociedade fazendo alguma coisa. E alguma coisa que marque. É isso que eu dizia. Um dos pilares da educação, aprender a aprender. Então que a gente possa aprender sempre, em cada momento, né? E não se privar de aprender. Antes de começar a quarentena, eu atendi muita gente, escutei muitas pessoas que às vezes vinham porque haviam trocado de função no serviço, né? E na empresa, na equipe, e não estava sabendo lidar com essa mudança. Porque foram pessoas que às vezes fizeram durante muito tempo aquilo que vinham fazendo na empresa e agora foram chamadas a mudar, porque o sistema mudou, né? A relação no trabalho ela tem se alterado de um tempo para cá, culminando agora na quarentena, onde nós temos as pessoas home office, nós temos as operações muito mais limitadas do que nós tínhamos, por um lado, mas por outro, muito mais aberta no mundo virtual, online, coisa e tal. Então, assim, a gente entender que essas mudanças fazem parte da vida e como a gente tem algo que nos move, que nos impulsiona, que é muito maior do que aquelas coisas que nos limitam, a gente vai conseguir passar. A gente vai conseguir seguir, a gente vai conseguir aprender ou reaprender para realizar esse serviço com a mesma eficiência com a qual a gente realizava em modelos anteriores que a gente sempre exercitou. Exatamente, eu venho falando muito, né? É importante hoje as pessoas, a esses líderes, aos profissionais, de uma forma aí, ampla, a saírem, né? A pensarem no amanhã. Eu tenho visto aí ao longo das últimas semanas, inclusive até na Rádio CBN, que eu falo toda segunda-feira,
pela manhã, eu tenho até reforçado muito isso, né? Essa questão de olhar o amanhã e pensar qual exemplo, pelo qual motivo você quer ser lembrado, porque até mesmo quando nós falamos de mercados de trabalho, de liderança do futuro, a habilidade principal que vai vir aí a ser cobrada mediante a bombardeio de informações que a gente vem recebendo o tempo todo é a arte da reinvenção, né? Essa questão de entender o sentimento, de abrir-se ao novo, de deixar fluir, de entender o que está acontecendo, entender que a vida é uma caminhada e que nos convida sempre, né, a sermos líderes melhores, a sermos pessoas melhores também, né? Sim, eu acompanhei, eu tenho visto o seu trabalho, tive a oportunidade de ver lá seus podcasts, e eu acho assim, a sociedade está muito carente, de um modo muito geral, de compreender isso, de compreender como que o sistema acontece, porque e como que ele pode fazer para se colocar nesse meio, se colocar nesse lugar. E eu acho que essas lives que você tem feito têm colaborado muito nesse sentido também. Porque a gente foi tão educado a viver num mundo, só que este mundo que a gente foi educado ele já não existe mais. Então, as tecnologias estão aí para nos desafiarem, a quarentena está aí para nos desafiar, as novas maneiras de pensar, as empresas estão aí para nos desafiar, as startups estão aí para nos desafiarem, né, com um modelo todo inovador de pensar o empreendedorismo. Né? E esse trabalho que você tem feito, acho que colabora muitas pessoas a como é que eu posso me inserir ou quais são os caminhos que eu posso encontrar para viver este novo modo. Né? Aquilo que eu faço na igreja, né, ajudando as pessoas a terem um novo modo de viver a partir da fé católica, eu acho que é um pouco esse trabalho também que vocês têm realizado para poder ajudar as pessoas a viverem este novo modo de ser empreendedor e também de ser empresa, e de ser equipe, de ser líder, de ser liderado. Colocando Exato. as pessoas nesta relação. E a espiritualidade, mais uma vez aí. Uma das poucas certezas que a gente tem na vida é que todos nós não nascemos prontos, né? E é o momento que a gente enfrenta os nossos desafios aí como líder, a gente precisa estar presente ali, olhar para dentro desse nosso sentimento, e se às vezes a gente está sendo grosseiro para com o nosso liderado ou nos comunicando ali de uma forma com dificuldade, né? Eu até estudei esses dias, eu venho fazendo um curso de Mindfulness, eu tô adorando e tem me ajudado muito a baixar um pouquinho a ansiedade, porque eu tenho uma mistura aí quase de 4 gerações. Eu fui descobrir esses tempos que tem 4 gerações misturadas da família. Então a ansiedade ela vai às vezes no teto, né? Não tem como, eu venho trabalhando muito nisso. E tudo que é difícil, né? Tudo que a pessoa às vezes tem medo, o líder às vezes tem medo de desengajar ou de comunicar, ou ele comunica é porque é algo que é dele, é difícil para ele. Se ele é grosseiro, é algo dele, né? Que ele precisa se desenvolver. Na outra vertente, ele precisa entender de que o erro dele ou aquilo que ele está comunicando, a dificuldade, exigindo com que os outros façam da forma que ele quer. Inclusive nas empresas que às vezes eu vou em reunião, tem essas reclamações constantes, inclusive na pesquisa que é a Mais Carreira que nós fazemos anualmente, apareceu muito isso, dados que me assustaram na questão de liderança, assédio moral, trabalho escravo, apareceram alguns dados desse sentido aqui na nossa região. E exigir fazer, né, com que aquela forma, que é o que ele considera melhor, é importante nesse momento, ele trazer as pessoas para perto dele e adubar, regar, né, a sua equipe nesse momento para que ela possa florescer ali junto com a empresa, né, ao mesmo tempo que ele é cobrado o tempo todo por resultados. A gente tem os resultados que a gente precisa dar, não tem como. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa saber aí tomar esse cuidado, ser mais leve, mais brando aí na sua forma de agir, né?
Sim, sem dúvida. Entendendo também que ninguém é uma... a gente também não é, como você disse, não é sabedor de tudo. E as pessoas que estão conosco, elas também têm muito a contribuir com aquilo que a gente está fazendo, né? Com o trabalho que a gente está desenvolvendo. Porque às vezes o líder ele tá muito focado lá na frente, e ele não consegue traduzir ou ajudar as pessoas que estão com ele a visualizar. São dois erros que eu vejo, às vezes. Ou ele não consegue dizer para as pessoas o que ele já está vendo, né? Ou ele não consegue reconhecer, por estar vendo já muito longe, ele não consegue reconhecer e transpor os obstáculos que agora estão o impedindo para chegar lá. E muitas vezes, aqueles que fazem parte da equipe estão vendo estas limitações, estes obstáculos que estão limitando para chegar além, né? Para chegar aonde se quer, para se alcançar o resultado esperado, desejado, né? Então, às vezes, as pessoas, as lideranças, elas precisam entender que aqueles que fazem parte da sua equipe, eles também compõem um lugar de importância dentro da equipe. Eles também têm algo a colaborar, têm uma visão também a apresentar, e essa visão não é uma ameaça, né, ao meu lugar de líder, de forma alguma. Né? Mas o será uma ameaça quando eu não tenho convicções da maneira que eu lidero a minha equipe, né? Aí sim, se eu não tenho um autoconhecimento de mim, das minhas capacidades, das minhas forças, se eu não sei das minhas habilidades, se eu não tenho um tempo comigo, né, certamente eu vou me sentir muito inseguro em relação ao outro, e o outro vai ser sempre para mim uma grande ameaça. Exatamente, é saber ter essa percepção, né, padre, da nova realidade, que é um fato, o mundo daqui a algumas semanas ele não vai mais ser o mesmo, e cada um tem o seu tempo, isso é entendível, cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas regras, que precisa de regra, e tudo que acontece no momento certo, né? Nada é por acaso. Mas o que eu venho notando aí entre as lideranças é que às vezes falta um pouquinho, né, desse prazer em fazer o que faz, em entender o seu propósito, entender o que te move de fato, em proporcionar esses ambientes de trabalho mais leves, mais saudáveis, fazer com que o colaborador entre aí com um sorriso no rosto. Inclusive foi até uma questão que veio essa semana na rádio, em que uma moça que é de uma gestora, ela era de uma multinacional, em que na hora que precisou reduzir os contratos, né, reduzir os salários junto aí às MPs, na forma em que ela comunicou isso para os colaboradores devolveram como um elogio. E esses são os líderes aí do futuro, né? Que vão se destacar, aqueles que sabem ser humanos acima de qualquer adversidade, de qualquer desafio, que sintam primeiro antes de comunicar. Sem dúvida, e essa percepção do outro, deste saber sentir o outro, é uma fé na pessoa, né? É uma acreditar na pessoa, né? Acho que por detrás disso há um descrédito muito grande hoje em relação ao outro, ou há um movimento muito grande em desacreditar o outro, né? Descreditar o outro, para que eu possa, de alguma maneira, dentro de um mercado, me destacar. Aliás, é justamente isso, mais uma vez, que a quarentena e o coronavírus vêm denunciar, né? Esta competição de mercado, ela é uma competição desnecessária, né? As coisas elas não precisam acontecer desse jeito para você vender, para você atuar, para você ter um lugar, né, na sua profissão. Não, ela pode acontecer de uma maneira muito humana, muito leve, e eu penso que essa leveza e esta humanidade é a espiritualidade que nos dá. É aquilo que tem nos movido, a missão que nós temos, não só diante da empresa, não só diante da nossa família, da nossa casa, da nossa vida pessoal, mas a nossa missão de vida, né, enquanto ser humano mesmo dentro deste mundo, né, que é ilusão nossa também a gente achar que a gente é só esse mundo pequeno, às vezes, reduzido, limitado, que é o mundo da nossa família. Não, nós somos para muito além disso, né? Para muito além deste mundo. Prova disso é o velório. O velório vai gente que a gente nunca imaginou, né, que nos conhecesse, né?
E isso é prova de que a nossa ação, de alguma maneira, ela impactou, né, pessoas para além daquele mundo tão reduzido que às vezes foi o qual a gente, por vezes, só se preocupou com aquele micro, né, sem entender que a nossa ação também tinha um reflexo no macro. Exatamente, é o que eu sempre resumo, né, padre? Todo mundo, no fim da vida, vai tudo para dentro de 5 palmos abaixo de terra e tudo, às vezes, termina dentro de um saco de lixo. Então, é muito importante essa reflexão sobre as suas questões assim, existenciais no tempo, parar para respirar, né? As pessoas têm parado aí muito pouco tempo para sentir, para respirar os 5 minutinhos por dia e se permitir viver além, né? Como diz a música do Jota Quest, né? Que faz parte muito da minha formação de coaching e eu ouço, a hora eu começo a pular naturalmente. Além do horizonte, né? Conseguir operacionalizar esses certos conceitos que ainda podem ser invisíveis, mas que reforçam no processo evolutivo, tanto ele como indivíduo, como até mesmo a humanidade pode vir aí nos conduzir em meio a essa grande contribuição aí dentro do ser, do que te move realmente, né? Do legado, do exemplo pelo qual você quer ser lembrado realmente. Sim, sem dúvida. E a gente precisa, acho que, acordar para essa realidade, né? Às vezes, e é um erro, às vezes, que vai nos fazer acordar para isso, né? Que a gente não é senhor absoluto das verdades que a gente acha existir. Então, a gente tem que compreender essa realidade da vida, né? Que a gente está em constante construção e construindo, não sozinho, mas construindo com pessoas, né? Ninguém levanta uma casa sozinho. Então, a casa da nossa história, a casa da nossa vida, eu tenho uma frase que eu digo assim, nós somos aquilo que os outros fizeram de nós. Né? Então, eu sou aquilo que minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos, meus amigos, meus familiares fizeram de mim. Eu sou esse conjunto de pessoas. Em mim estão todas essas pessoas. E eu penso que é isso que aqueles que nos assistem agora, que vão nos assistir depois desta live, que possa compreender, né? Que não são apenas eles, mas neles estão inúmeras pessoas, estão inúmeros sonhos, estão inúmeros projetos, estão inúmeras histórias, e eles conseguem condensar isso em suas vidas para poderem, de alguma maneira, se sentirem fortalecidos para continuarem escrevendo também as suas, e impactando e colaborando com a vida dos outros. Né? Exatamente, porque às vezes também de nada adianta, né? Às vezes a gente está ali, passei por uma história aí muito há alguns anos atrás, né, em que ele era um grande frequentador assíduo, aí, inclusive, que Deus o tenha na glória, mas ele chegou a ser aí ministro da igreja, aqui até vizinha, em que não basta assim, só estar presente ali, às vezes nos encontros religiosos, ele era um líder no seu profissional, e pedir também essa ajuda divina, assumindo, mas saber ter atitudes que sejam também incompatíveis com aquela questão, né, do valor, do que ele reza, do que ele acaba participando dentro do estágio evolutivo dele também, né? Então é muito importante ele aprender a fazer isso, não só na família, no ambiente de trabalho, que nem no caso, nesse exemplo. Em si ele ia, né? Mas na família ele era uma pessoa grosseira, completamente diferente. Então, é muito sentir, né, na pele esses conflitos internos e saber o justo e alguma questão aí aos nossos líderes que estão nos assistindo, vão nos assistir aí depois, saber o que é apenas necessário para ser feito e saber despertar o seu melhor, porque nós temos aí alguns seres humanos empobrecidos, né, que não sabem muitas vezes gerenciar as suas equipes, e hoje a gente precisa realmente de líderes e não mais de chefes. Eu, por exemplo, tive líderes muito autocráticos, então é o que eu sempre falo, vocês vão sempre me ver de maquiagem, toda pomposinha ao longo do dia, porque eu tenho muito esse modelo de líder e ainda venho me desenvolvendo por conta disso. Um dos meus primeiros líderes, eu tinha 14 anos, ele era um espanhol, chamava Roseville Herrera, nunca mais vi ele,
E ele, se não fosse de escova no cabelo e de maquiagem, ele te puxava no cantinho lá da gerência dele e te dava bronca. Então, assim, é entender, né, essas situações práticas vividas para ajudar a trilhar esse caminho aí para ser um líder espiritualizado a pequenos passos, que é uma grande mudança, não só a nível pessoal, mas também que acaba ocorrendo a nível corporativo também, para poder, né, ocasionar esse sucesso que a gente tanto fala, né? A gente fala de sucesso, de prosperidade, de abundância, e tudo isso acaba se encontrando aí dentro de todo esse labirinto, né? Sim. E eu acho que de entender que a nossa vida fala, o nosso corpo fala, a nossa maneira de estar fala, né? Então, o líder que tem essa dimensão da espiritualidade, ele consegue também levar as pessoas para além da sua imagem, né? Porque diante de uma situação difícil, por exemplo, como essa que a gente está vivenciando, que os líderes estão sendo chamados a terem uma postura firme, coerente, sensata, as pessoas de alguma forma elas estão olhando, né, para essas lideranças. E elas conseguirão ir além quando? Quando elas veem, poxa, mas mesmo diante de tanta coisa ruim que está acontecendo e tal, mesmo diante de algumas quedas que a gente está sofrendo, eu estou vendo o meu líder ainda conseguindo motivar a equipe de alguma maneira. O que o move? Né? Então, quando o outro consegue fazer essa pergunta, poxa, mas por que o meu líder, ou por que ele está, da onde ele tira forças, né, para poder liderar, fazer acontecer? A resposta desta pergunta é justamente a afirmativa da espiritualidade que cada líder vivencia na sua ação e no seu trabalho. Exatamente. Saber essa relação também, né, do respeito, da confiança. Hoje, principalmente com home office, né, eu até mentorei algumas startups em que ela falou, eu estou falando com o meu liderado 2 vezes no dia. Eu falei, tá, e depois você quer cobrar a produtividade dele como? Se você quer falar com ele 2 vezes por dia, calma, uma vez só, 5 minutinhos na sexta-feira, aí sim, se quer fazer uma reunião de 1 hora, tá tudo bem, que é essa relação do respeito, da confiança, para poder, então, reconhecer a força da sua equipe, né? Para reconhecer essas pessoas que te ajudam a fazer as coisas funcionarem. Porque a crise todo mundo está passando, né? E eu falo, a gente está tudo na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Porque a forma de a gente agir, a forma da gente olhar, as oportunidades que isso vem nos trazendo, tanto para crescimento, para evolução, para aprendizado, em vez de ficar aí se lamentando, né, padre? Como a gente vê aí alguns profissionais, principalmente aqui alguns profissionais que eu atendo, inclusive naquela vez que eu falei, vamos pegar o salão, vamos botar esses profissionais aí para serem acordados. Eu vejo muito isso, a culpa é da crise, a culpa é do Bolsonaro, e agora a culpa é do coronavírus, mas de que forma eu estou agindo? Qual é a oportunidade que eu estou criando para ser visto? Então, qual é a oportunidade que eu, enquanto líder, estou fazendo para a minha equipe, para os meus liderados me admirarem, né? Fazer essa visão, qual é a visão que os liderados têm de mim? Saber absorver também esse feedback, né? Sim, Embora e esse... aí tem um pouquinho de medo de dar um feedback e falar, líder, você é chato, você é grosseiro, pelo amor de Deus. Não, eu preciso de trabalho, né? Eu vou ficar quietinha. Que às vezes parece esse feedback às vezes parece, como chama na faculdade, a gente tinha um negócio lá que era uma avaliação de final de semestre, né? Que você nunca via muito resultado no negócio. E acho que a gente foi muito em dar feedbacks, né? A gente não se educou para dar feedbacks, nem para receber feedbacks, né? E isso se torna um problema hoje, porque aí parece que a nossa opinião é uma opinião que não tem valor. Então eu vou para a empresa, eu vou para o trabalho, eu vou para a startup, eu vou lá para eu fazer o que me mandarem, né? E aí eu não me comprometo. E aí eu não tenho a resposta dessa pergunta, né? O que é que eu estou fazendo? Né? Ou por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Né? Essa pergunta é uma pergunta que nos leva além.
Exatamente. Padre, a gente está chegando nos 5 minutinhos aí finais, passa rápido, né? Passa demais. Pessoal, vai mandando aqui suas dúvidas para a gente. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem fazer perguntas, a gente vai respondendo. E é muito importante, né, a gente entender. Tem uma historinha aqui que eu até anotei que eu achei interessante também, em que conta em que a empresa ela viveu uma séria crise, uma empresa até de São Paulo, ela existe, ela fica ali por perto da Lapa, e ela passou aí por uma séria crise, os salários chegaram a atrasar aí por alguns dias, e o líder ele chamou a equipe e acabou conversava diariamente muito com a equipe, mantinha todos informados das ações que estavam sendo tomadas, das datas certas que os pagamentos poderiam ser realizados, e sempre pedir ideias para esses liderados de novas ações, de inovações, enfatizando sempre a importância de estarem juntos para superar as adversidades, a crise pela qual eles passaram, e mesmo naquela situação as equipes se uniram, trabalharam duro, até além do horário normal de trabalho, e sempre com alegria continuavam, porque havia sempre esse respeito e a confiança das lideranças que estavam ali sempre presentes e reconhecendo a força de suas equipes. E isso acaba sendo também muito importante nesses nossos líderes que serão do amanhã, né? Afinal, nós temos aí, até brinquei aqui com a minha consultora ela fica em Bauru, uma das consultoras que me ajuda, as meninas aqui ficam home office, só a estagiária fica aqui comigo. E até o que eu comentei com ela, né? Eu falei, nossa, é incrível essa questão de que as pessoas são resistentes, né? A confiar aí no outro, a reconhecer a força da sua equipe e de colocar, às vezes, vários empecilhos, né? No lugar. E isso acaba desengajando os colaboradores, impactando naturalmente nos resultados, que é o que eu acabo vendo aí muita reclamação dos líderes e rejeitarem, né? Traz uma nova ideia, isso aqui não serve, isso aqui não vai dar certo. Então, saber absorver também esse espaço interior, né? Saber organizar e tranquilizar aí dentro da liderança, né? Para poder aí ser esses líderes melhores, porque essa mudança vai exigir dos profissionais esse aprendizado constante. E o ver além nos ajuda a ter uma ação muito mais criativa do que reativa, né? Quando a gente consegue ter essa visão além, né, a gente consegue, de alguma maneira, diminuir os impactos negativos, né, porque de estresse, de conflitos que podem acontecer, porque a nossa ação é uma ação já pensada, criativa, né? A gente não espera as coisas acontecerem para a gente tomar uma atitude, não, a gente sabe muito bem do nosso lugar, da nossa posição, a partir daquilo que nos move. Exatamente. A Yara nos mandou aqui, boa noite. A confiança é realmente uma chave na atual situação e a equipe precisa confiar também nas palavras e atitudes do seu líder. E aqui o Will que te elogiou, te mandou aqui um abraço. Não estarmos bem, estar tudo bem. O padre é a nossa melhor liderança. Obrigado. Não, estamos aí tentando fazer o que a gente pode. Eu acho que é isso, assim, todos nós erramos, todos nós temos as nossas falhas, né? E acho que o líder, quando ele consegue de alguma maneira se humanizar, ele consegue ser sincero consigo. A espiritualidade exige sinceridade, né? Porque a espiritualidade implica você reconhecer quem você é diante, como eu disse, desse outro, né? Desse outro pessoa, desse outro transcendente, desse outro que é Deus. Exige da gente saber o nosso lugar, né? Então exige sinceridade, exige humildade e exige este processo de estar construindo junto, né? Junto com a comunidade, para quem é líder religioso, junto com a equipe profissional, para quem tem uma liderança dentro de uma equipe, de uma empresa, né? Dessa maneira que a gente vai construindo esta liderança espiritualizada. Você até me instigou a escrever sobre,
Confesso que assim, eu já tinha pensado alguma coisa, mas sempre que a gente pensa, é aquilo que eu digo, né? A gente traz esse preconceito, né, de espiritualidade enquanto instituição, então a gente sempre pensa a espiritualidade para a liderança presente na sociedade como onde a minha fé me ajuda a viver. E essa conversa nossa, se preparar para essa conversa nossa, me levou a esse além da instituição, onde existem princípios da espiritualidade enquanto filosofia, até mesmo no seu aspecto teológico, que colabora muito para a ação da liderança na sociedade como um todo. Nós vamos... Pessoal, nosso tempo foi chegando ao final. O Instagram, infelizmente, ele acaba nos cortando aqui sem dó nem piedade. Vamos aguardar aqui Padre Robson voltar para a gente poder deixar essa mensagem final aí para vocês com muito carinho e finalizar assim a nossa noite de hoje. Vão deixando aqui as suas dúvidas para a gente, as suas perguntas, os seus insights nessa noite de hoje, enquanto eu vou convidando aqui o Padre Robson a estar com a gente novamente, para a gente poder finalizar essa noite de hoje. Deixa eu ver aqui aonde que eu consigo estar convidando ele aqui de novo, porque não está aparecendo ele para mim aqui na minha busca. Pra gente finalizar, infelizmente o Instagram, ele tem esse tempo, né? E ele acaba cortando sem dó e nem piedade aí, quando a gente às vezes está no melhor da situação. Se a gente está no melhor papo, o Instagram acaba nos cortando, né? Mas só um segundinho aqui, que eu vou estar chamando ele de novo. Deixa eu contatá-lo aqui para conseguir chamá-lo ele aqui de novo. Só um segundinho, pessoal, para a gente poder deixar essa mensagem final aí para vocês nessa noite de hoje. Mas vão deixando aqui os seus insights, o porquê que valeu a pena, quais conteúdos também vocês gostariam de estar vendo aqui conosco nos próximos dias. Quem talvez vocês gostariam que viesse aqui com a gente compartilhar, vai deixando seus comentários para a gente conseguir trazer e compartilhar conteúdos aí que possam ajudar vocês. Eu estou escrevendo para ele aqui. Padre Robson já está vindo aqui com a gente novamente para a gente poder finalizar. Infelizmente o Instagram ele tem aí um tempo, né? A ideia de trazer essas lives para vocês era exatamente sobre isso, de provocar essa reflexão, essa mudança de comportamentos e trazer como formas de pílulas realmente essa série inicial aí. Nas próximas semanas a gente está preparando aí mais novidades para vocês nessa série de lives aí. A gente vai trazer. O Padre Robson está entrando aqui com a gente novamente para a gente finalizar aí. Padre, o Instagram nos derrubou. Acontece. A gente tem esse tempo, né, que o Instagram ele proporciona aí, essa ideia realmente para a gente provocar essa reflexão aí nas pessoas, né, dentro do tempo que o Instagram, mas a conversa às vezes acaba ficando tão gostosa que a gente acaba vendo o tempo aí passar e a gente acaba não vendo. Padre, se você pudesse deixar uma mensagem para a gente
Claro. poder deixar essa reflexão aí para o pessoal, qual mensagem, dentro de todo o seu estudo, de todo o seu conhecimento aí como ser evolutivo, deixaria. Claro, eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez de poder estar aqui, de falar com esse pessoal maravilhoso, né, que está assistindo a gente agora, que vai assistir a gente depois. E como mensagem eu gostaria de deixar, acho que essa esperança, né, essa esperança de dias melhores. Né? Por vezes nós, como diz a canção, vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo, né? E não é amanhã que a gente vai ser melhor, a gente pode ser melhor hoje. A gente pode ser melhor hoje vivendo pautado pela verdade, pela justiça, pela igualdade, pela caridade. E são valores estes, princípios estes que nós podemos viver dentro dos nossos relacionamentos profissionais e de vida. Além do que, a espiritualidade como aquilo que nos move, que nós não nos sintamos adormecidos na vida, mas que nós nos sintamos movidos pela vida e pelos seus desafios. E assim, com coragem, que a gente vai longe. Exatamente. Eu gostaria de aproveitar essa deixa e deixar aí um convite para os nossos líderes que vão nos assistir dentro das próximas 24 horas daí, que estão nos assistindo, tanto eles sendo novos, antigos, a revisitarem os seus comportamentos e a criarem ambientes de trabalho mais saudáveis e buscar estimular esse aprendizado constante aí, nos seus liderados, disposto a aprender, a mudar os seus modelos de comportamento que não servem mais hoje e a buscarem essa expansão da consciência, pois só conhecendo a si mesmo é que vão colher tanto a sua luz, a sua sombra e vão conseguir compreender o outro. Padre, eu gostaria de agradecer aí, pedir desculpa aqui pelo Instagram, né? Forma alguma. Você estava falando aí e acabou cortando. Mas te agradecer muito, com muita gratidão, e foi uma emoção genuína aqui poder compartilhar esse momento contigo, por ter aceitado ao nosso convite. Com certeza aí vamos ter outras oportunidades para compartilhar mais e poder mais levar essa transformação, né, que o nosso mundo precisa, por dedicar o seu tempo aqui nessa noite, né? Porque depois que passa das 6 horas já é de noite. E também a todos aí que nos assistiram, por estarem com a gente aqui nesse momento de reflexão, para se lapidar e para aumentar aí as suas percepções. Vamos juntos. Coragem. Até mais, Padre. Até breve. Obrigadão. Tchau, tchau. Imagina. Tchau.